Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, trazendo hoje 4 coisas que acontecerão logo para aqueles que tenham leão no mapa astral. 4 revelações de curto prazo que não levam mais de 30 dias para se concretizarem. Então, esse vídeo pode chegar para vocês a qualquer momento. Ele não tem um prazo de validade. Indiferente do mês que ele chegar, ele estará válido. Só observem os próximos 30 dias, porque não passa desse tempo a concretização. Para algumas pessoas, podem se dar tudo muito rapidamente, e para outros talvez demore um pouquinho. Demais orientações a respeito destas previsões estão escritas no primeiro comentário fixado, tá bom, meus amores? Assim eu ganho tempo indo direto para a leitura. Olha, a gente tem uma situação muito alertativa aqui na posição de número 1. Diz que vem uma novidade nos caminhos de vocês. Essa novidade envolve uma proposta de aliança sob a alegação de que vai ser duradoura, de que vai ser próspera. Só que aqui vem dizendo que não é bem assim. Existe uma desonestidade, existe uma armadilha envolvida nesta aliança. Ela pode não ser boa, nem próspera e nem duradoura, tá? Exceto se for um trabalho no servidorismo público, uma convocação por parte daqueles que já se aprovaram em concursos, não tem como haver garantia de durabilidade, porque mesmo uma empresa querendo que o funcionário trabalhe lá por muito tempo, não tem como se garantir que essa empresa não vai ser vendida, incorporada a uma outra, por exemplo. Agora, gente, tomem muito cuidado com as seguintes situações. De repente, alguém muito suspeito, principalmente envolvendo estrangeiros, prometendo casamento, prometendo uma união estável. Olha, no meu país a gente não namora, a gente já se casa logo e constitui uma família, depois vai se conhecendo. Aí a pessoa cai que nem pato nas mãos de um psicopata, de uma quadrilha especializada em tráfico de escravos sexuais, depois vai parar em algum país cujo direitos humanos é uma coisa que sequer se discute, e a pessoa fica lá chorando, buscando guarida na embaixada brasileira, quando consegue, né? Então tem gente que vibra numa frequência deveras inocente e pode se dar muito mal aqui. Nos dias de hoje, ninguém vai prometer casamento como se o Silvio Santos encostasse na sua porta oferecendo dinheiro. Casamento é uma coisa que acontece, família é algo que se constitui, então não caiam nessas ideias absurdas de conversar 2, 3 vezes com alguém pela internet, ainda mais envolvendo outros países que não o Brasil, e depois vocês acabam como escravos sexuais. Como eu sei que eu não sou assistida só no Brasil, tem um pessoal que me vê de Portugal, Angola, Moçambique, vocês também precisam tomar cuidado com propostas que podem vir de estrangeiros, tá? Não tá falando sobre um risco muito grande de oferecerem algo que não é verdade. Há uns anos atrás, isso foi até tema da novela da Glória Pérez. Ofereciam-se empregos mirabolantes como dançarinas, e quando essas mulheres chegavam no exterior, elas eram obrigadas a se prostituírem. A arte imita a vida, e aqui existe esse risco, tá? Agora, em se tratando de uma sociedade, por exemplo, cuidado, porque esse sócio ou sócia pode dar uma rasteira em vocês. Em se tratando de uma relação de trabalho, de prestação de serviço, talvez ela só não seja tão duradoura quanto prometido, mas ainda assim, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. De repente, vocês prestam um serviço por tempo determinado, é prometido um tempo maior que não se cumpre, mas ainda assim, vocês lucraram, tem algum dinheiro chegando. Somente em outras circunstâncias é que existe a necessidade de acautelamento, tá bom, meus amores? Revelação de número 2 também veio bem alertativa. Leão tá com uma vibe mais de orientação. Tá falando que uma paixão muito forte vai acontecer envolvendo vocês e um homem.
pode ser um homem de outro signo, pode ser um leonino apaixonado, tanto por mulheres quanto por homens de outros signos. Então tem um homem aqui por quem alguém se apaixona loucamente ou que se apaixona loucamente por alguém. O problema é que a pessoa por quem vai se apaixonar loucamente não corresponde da mesma maneira aos sentimentos de vocês. Então pode ter alguém se dando demais, criando muita fantasia, inventando um mundo Disney, sem observar, por exemplo, os anseios da outra pessoa. Ai, meu sonho é ser pai. Será que a mulher com quem você está se relacionando há 2 semanas tem o sonho de ser mãe e vice-versa? Tem gente que não liga para o outro. A pessoa sai atropelando tudo porque os desejos dela se colocam acima de qualquer coisa. Eu estou apaixonada pelo meu marido, pouco me importa os desejos dele. Ele também tem que se apaixonar por mim, ele também tem que gostar de YouTube. Gente, não é assim. Eu tô sentindo que aqui pode haver uma tendência a se cegar. A paixão é tão forte, é tanta, que a pessoa às vezes nem percebe que o outro, a outra não está na vibe, que tá dando um perdido, tá dando um passa fora. Então, menos, meus amores, não se queimem por demais numa paixão que pode não ter correspondência, pode não ter os mesmos objetivos. De repente vocês querem compromisso sério e a pessoa só quer pepecar, pipicar. De repente são vocês que querem pepecar, pipicar com alguém que já se diz apaixonada. Então tá pedindo um pouco mais de maturidade na lida desta situação, tá bom? Para que ninguém derrame lágrimas desnecessariamente e para que ninguém passe uma humilhação pública sem necessidade, porque vamos combinar, é muito feio quando alguém se arrasta, se coloca como um tapetinho diante de um outro alguém que não tá nem aí, que muitas vezes tá dando um perdido, que às vezes não dá um passa fora por uma questão de educação e a pessoa não tá se tocando, tá insistindo. Então, como eu vejo que isso pode acontecer, eu acho importante vocês se acautelarem, tanto homens quanto mulheres, independente da orientação sexual, mas fica nítido que como tem um homem, né, a gente descarta a possibilidade dessa revelação bater com as mulheres homoafetivas. Gente, olha só, a revelação de número 3 é uma daquelas que eu não gosto muito de comunicar, mas é necessário porque faz parte da vida, tá bom? Inclusive, eu até comentei adiante que uma pessoa deixou um comentário a respeito de achar desnecessário esse tipo de previsão, mas eu faço aquilo que a espiritualidade pontua. E se a espiritualidade põe diante dos meus olhos, tem algum motivo, tá? O que eu tô vendo aqui? Uma tristeza familiar por conta do desencarne de alguém, que pode ser um pet ou um membro da família, não sei dizer se muito próximo ou mais distante. Eu tô achando que vibra muito com avós, pessoas mais maduras, talvez pessoas que já estejam adoecidas ou que têm assim uma doença que ao invés de se estabilizar vai piorando. Pode ser o desencarne de um tio, de uma madrinha. Eu não tô sentindo que envolvam pais e filhos, assim como eu não acredito que envolvam companheiros, tá? Exceto se os pais forem muito idosos, mais de 86 anos, eu até não descarto. Mas tá muito forte com parentes, pets e também pessoas que são influentes em um bairro, em um condomínio. O padre, por exemplo, o pastor da igreja mais famosa das imediações, a mãe de santo mais antiga da região, o líder comunitário, o síndico do prédio. Então eu vejo uma tristeza, mas não é uma tristeza que joga vocês no chão, como se fosse o desencarne de alguém muito querido. É aquela tristeza porque de alguma forma tem-se um apego, tem-se um respeito muito grande por quem parte ou porque é um pet, né, que faz parte aí da vida da família. Não tem muito o que fazer, infelizmente. Por mais doloroso que seja, existem circunstâncias onde isso acontece, tá? Uma outra possibilidade, alguém muito querido se mudando para um outro país. E aí vocês sabem que vai haver uma perda de contato, que a comunicação vai ser só
por meios eletrônicos mesmo. De repente, aqui a gente tem uma relação entre irmãos, pais e filhos, né? Filhos e pais. E aí vocês vão ter que colocar numa balança, né? As vantagens de se viver esse sonho de morar em outro estado ou país versus o distanciamento com esses entes queridos, tá bom? Então a gente tem essa revelação também, mais de cunho alertativo. A situação de número 4 já é muito benéfica. Ela fala que vocês perderam algo ou alguém e isso está trazendo um grande sofrimento. Tá mais forte vocês terem perdido algo do que alguém, tá? Por quê? Eu vejo que agora vocês vão ter a oportunidade de recuperar aquilo que se perdeu. E eu vejo que muitos de vocês vão comparecer, ainda que através de um procurador, de um advogado, a uma repartição pública. Sabe o que está muito forte aqui? Gente que perdeu primeira instância, ganhando na segunda. Perdeu uma ação em primeira instância, recorre a um tribunal, consegue a vitória. Pessoas que conseguem vistos permanentes, principalmente. Até pode ser um visto de turismo sendo concedido. Mas eu acho que não é bem o cerne, porque a sensação que eu tenho é que já se tentou uma vez, não conseguiu, tenta-se de novo. Normalmente, visto de turismo não é assim negado, né? Se a pessoa vai certinha fazer turismo, tem uma passagem, tem um hotel reservado, vai para Disney, não tem motivo de haver esse barramento, vamos dizer assim. Então, aqui pode ser que alguém tentou um processo de naturalização, tentou um processo de dupla cidadania, não deu muito certo, e agora a pessoa consegue. Pode ser que tenha havido adiamento, cancelamento de uma viagem. De repente, vocês fizeram um pacote de turismo por uma dessas empresas que faliram recentemente, e aí agora tem uma movimentação. Então, aqui houve uma perda, houve algo que não deu certo, ou vocês tentam de novo, ou vocês vão conversar em uma repartição pública, em uma instituição, e agora vocês conseguem a fluidez, tá? Embora atinja muitas áreas da vida, tá bem forte com quem quer passear, viajar, conseguir um processo de naturalização, de repente se mudar de um lugar para o outro, por algum motivo a pessoa não está conseguindo. Pode envolver pessoas que estejam em liberdade condicional, aí de repente tem que fazer algum tipo de acordo com o Ministério Público, mas eu vejo uma situação benéfica aqui, tá? Pode ter a ver com emprego, pode ter a ver com pessoas que perderam o emprego, não estão conseguindo e agora encontram uma atividade por conta própria para desenvolver, podendo inclusive ter a ver com transportadoras, né, com transporte, mas não só isso, tá? É um exemplo que eu estou dando. A gente tem aqui algumas pontuações mais benéficas. Então, os alertas ficam mesmo para a revelação de número 1, 2 e 3, que estão bem assim, no ponto de atenção, né? Luzinha vermelha acendendo, mas aqui a gente tem a fluidez de algo, talvez algo que está muito embasbacado, muito encalacrado, conseguindo ter êxito, conseguindo seguir adiante. Também favorecem pessoas que tiveram obras interrompidas por falta de dinheiro, para comprar material de construção, para pagar os construtores, aí a casa lá, a reforma ficou paradona, mas agora, de repente, tem algum dinheiro chegando, trazendo fluidez para vocês neste aspecto. Tá bom, meus amores?